antes só de entrarmos já no objetivo já de hoje, na aula de hoje, só passar alguns recados. Sábado agora, então vai ter trabalho de catecismo. O calendário está no Instagram, já coloquei lá, já postei lá no feed, então só dá uma olhada lá. Já postei o calendário semestral, também já joguei nos grupos, então já temos o calendário agora até dezembro. A gente já consegue ter uma previsão e consegue já também se preparar. Caso tenha alguma alteração, eu aviso com antecedência, tal dia mudou a data, tal, mas aparentemente não. Então agora, sábado agora, dia 19, né? Não, dia 15. Dia 15. No sábado agora, dia 15, teremos a gira de catecismo, nosso toque de catecismo, e depois no dia 29, que aí teremos o nosso toque que é a saída do livro, será a saída dele. Então aí depois esquerda, depois do Bagé, então só dá uma acompanhada lá. Vamos começar às 18h30, tá? Às 18h30 estaremos começando e o mais tardar às 22 horas vamos estar encerrando, tá? A gente não passa até mesmo pelos vizinhos e também 6h30, 7h30, 8h30, 9h30, praticamente 3h30, dá pra gente conseguir correr, conseguir atender todo mundo, conseguir fazer um trabalho legal sem pressa. Bom, acho que de recado era esse principal que eu tinha que dar. Bom, vamos à live de hoje, vamos hoje à aula de hoje. O assunto de hoje foi um assunto que muitos vieram me perguntar e achei interessante trazer também um pouco essa informação, por mais que não seja uma informação estritamente presa ao candomblé, por serem informações um pouco mais vastas e ter outros tipos de conhecimento, de informações, por fazer parte de outras religiões, achei interessante trazer um pouco para que também tenhamos um pouco de cultura, tenhamos um pouco de autoconhecimento e alguns outros assuntos também. Então, o assunto de hoje nós vamos falar especificamente sobre os oráculos, ou seja, sobre a adivinhação dos sentidos, como funciona, o que é, ou seja, vamos começar desde claro, tem 1 hora para falar, é pouquíssimo tempo, não tem como ser tão profundo nisso, então dá para eu citar pequenos pontos onde a gente consiga ter uma breve noção de como funciona, porque a minha ideia não é simplesmente trazer informação do que é apenas um jogo de búzios, um médio de Ogum, o que é um Opeleifá, o que é um jogo de Obi. Não, em geral. Claro, vou trazer especificamente algumas coisas, porque tem pessoas que não sabem o que é, não sabem como funciona. Muitos, até essa ideia surgiu da pergunta diante de uma peneira, de um jogo de búzios, o que eu posso perguntar? O que é cabível naquele momento, a pergunta a se fazer, qual que é a utilidade, como funciona, como é que com quanto tempo se joga, qual a necessidade, o porquê se joga, o que eu posso tirar de um jogo de búzios, qual que é a ideia que pode prevalecer, e não só do jogo em geral, mas num contexto mais amplo, trazendo a todos os significados. Inicialmente, o primeiro ponto vamos dizer, de oráculo, no sentido de uma comunicação com outros mundos, uma comunicação com o sagrado, com o espírito, com divindades, com Deus, ou seja, sempre existiu em todas as culturas. O oráculo que é mais antigo, que se tem conhecimento, é o oráculo de Delfos. O mais antigo que existe, que se tem história, dentro de conhecimentos que existe, que é o oráculo de Delfos. Era um oráculo que era justamente uma relação que existia entre o sacerdote, que era justamente o ser responsável por conseguir interpretar muitas vezes as mensagens das divindades, a mensagem dos deuses, e tem em si uma história que, claro, conhecimento por trás disso, de estudos de muitos antropólogos, muitos historiadores, e que conseguiram também a chegar a conclusões de que naquele momento também existia incorporação. E aonde existia um lugar que era feita a leitura de Delfos, tinha uma caverna, e tinha umas rochas, umas rachaduras entre as rochas, e diz que soltava um vapor. E esse vapor, dizem que era um pouco alucinógeno. Então, os sacerdotes, eles respiravam aquela fumaça para conseguir entrar num estado de transe e conseguir interpretar uma série de mensagens, ou seja,
E antigamente era muito comum, alguém ia para a guerra, queria saber como era a guerra antes, alguém ia ter um casamento, se vale a pena unir essa família com aquela. Então, antigamente era muito comum perguntar aos deuses, perguntar ao sagrado, ou seja, ao oráculo, qual seria a melhor atitude, a melhor decisão, o melhor passo a se dar. Então, se for pegar desde o Egito, a gente pega desde tempos antigos, em todas as grandes civilizações, sempre teve a figura do oráculo, ou seja, sempre teve a figura de um ser místico que era responsável por interpretar as mensagens do oculto, ou seja, trazer uma visão, descobrir alguma coisa que estava encoberto, que não conseguia ter uma visão mais clara. E entender, dentro daquele conceito, qual seria a melhor atitude, a melhor decisão. Então, sempre o oráculo esteve presente, no presente, no passado e no futuro, sempre com esse objetivo, de reconhecer qual é o passado, qual é o presente, qual é o futuro, e trazer informações, porque muitas delas são informações que já são consequências. Se eu pegar, por exemplo, eu tenho uma pedra, se eu pegar essa pedra e eu soltar essa pedra aqui, você já sabe que ela vai cair. Então, intuitivamente, só de eu soltar, você já consegue saber que ela vai cair. Por quê? Porque ela já iniciou um processo. Até ela chegar aqui embaixo, existe um tempo. Então, tem atitudes, decisões, pensamentos, energia que nós tomamos e que já é a pedra lançada. Então, obrigatoriamente, ela vai cair. Então, em alguns oráculos conseguem prever justamente qual que é este movimento, qual que é este ritmo, esse caminho que ele está percorrendo. E é justamente o que ele vai falar. Pode, de repente, no meio do caminho, ter uma mudança? Pode. Pode, eu posso voltar e pegá-la novamente. Porque a liberdade ela existe a todo instante, a todo momento. Então, existe todo esse contexto. E foram, claro, as runas, por exemplo, foram criadas mais pelos povos escandinavos, alguns, quer dizer, tem muitas lendas, muitas histórias, algumas não se encaixam, muitas vezes falam de um jeito, outras coisas falam de outros, alguns especificamente são voltados para outros tipos de conhecimento. Por exemplo, a carta de baralho, o baralho comum que a gente joga, o famoso truco que a gente joga, o baralho ele era na realidade um calendário. Dizem que ele foi criado na China, o mais estudo que tem, mais ou menos acho que no século IX, se não me engano, e era um calendário. Ele sempre foi visto como um calendário e a partir daí criaram jogos, ou seja, começaram a ver, mas porque ele tinha uma previsão do tempo, ele conseguia ver. Porque as cartas pretas e vermelhas, as pretas representam a noite, as vermelhas representam o dia. Existem 13 cartas, do As ao Rei, ou seja, são 13 semanas até a próxima estação, porque são 4 naipes, 4 estações. Então, cada estação representa um naipe do baralho. E para você terminar 13, que são as 13 semanas. Se você pegar todas as cartas do baralho e somar, o As vale 1, o 2, 2, o 3, 3, você somando, o Valete 11, a Dama 12, o Rei 13, você somar, dá 355 os dias do ano. Tem mais 2 Coringa, dá 364, dá 365 e 366. Ou seja, os 2 Coringas seria um Coringa e o bissexto que se faz, por isso que tem um Coringa. Então, quer dizer, cada carta se somar já representa. Se você pegar todas as cartas, os maiores, que seria o Valete, o Rei o Valete, Rei e a Rainha, e você somar todas as cartas, o número que dá é também um número cabalístico que tem uma relação. Por exemplo, uma coisa mais que é uma coisa curiosa, um baralho tem 52 cartas, o ano tem 52 semanas. Quer dizer, tudo faz sentido, tudo está ali e existia um conhecimento em cima daquilo. Os reis foram criados, se eu não me engano, o rei de Paus foi criado em cima da ideia de Alexandre o Grande. Então, se você olhar a própria figura do rei é diferente, um rei é diferente do outro. O rei de Copas foi criado em cima do... que era o único que era o imperador de verdade, que era o Carlos Magno, que foi um grande imperador. No entanto, que é o único rei do baralho, se você olhar, que não tem bigode, ou seja, está com a cara limpa. Então é um rei real, é um rei puro, que antigamente quem não tinha bigode mostrava a claridade.
Só que ele está com a espada atrás, então dizem também que era um rei suicida, que ele estava cortando a cabeça, não se sabe se está na frente ou se está atrás. O rei de espada, acho que foi em cima de um outro rei agora, que eu não lembro. Eu sei que o rei de ouros foi em cima de Júlio César, e o rei de espada foi criado em cima de qual que era o rei? Era Alexandre, Carlos Magno, Júlio César, não lembro agora o outro, não me recordo. Também foi, e assim, e antigamente começou, claro, essa brincadeira em cima, o tarô que foi nascer a partir já do próprio baralho, já é essa representação dos arcanos maiores para os arcanos menores. Ou seja, então, quer dizer, já tem toda essa representação que foram criadas. Então, o tarô, lógico, depois que ele ficou muito conhecido como o Grande Tarô de Marselha, que era uma região específica da França. Quem deu o nome tarô foi os italianos, foi na França, tinha um outro nome, não me recordo agora também, mas tinha um outro nome que ele tinha, tarô, que virou, que era um nome italiano que eles davam. E aí foi criando todo. Só que na realidade, se você for analisar, o baralho em si, a carta, é um arquétipo. Ela representa um arquétipo. Você pega, por exemplo, a Uni, que é a carta do mago. Então ele é um arquétipo do início, do começo, de representar uma série de coisas. Assim como se eu vou jogar o Búzios e cai o Odu 1, que seria o Ocaran, que é o Odu já de Exu, é um arquétipo também que representa Exu. Então, ou seja, são arquétipos colocados, embutidos dentro de um conhecimento e que foi se espalhando e se foi conhecendo. Então, o próprio baralho, que era um antigo calendário, tanto das estações, para entender, o governo ganhava, na época, eles ganhavam em cima, no entanto que o as, não sei se vocês já perceberam, o as de espada, ele é o único que tem a espada grandona, assim, e o as nos outros é normal, mas o as de espada tem um símbolo da espada bem grande. Por quê? Porque antigamente existia um imposto que os reis criavam em cima do baralho, e era muito caro. Então o as era muito trabalhado justamente para não ter falsificação. E se alguma coisa tivesse não tão bem trabalhada, eles eram vistos como contrabando, como falsificação. E as pessoas que eram pegas eram degoladas, eram enforcadas. No entanto que o as de espada, ele é visto como uma carta do enforcado, justamente por isso. Então, quer dizer, são lendas que foram criadas em cima disso, mas foram se estruturando para chegar no que hoje a gente tem como o baralho, que a gente joga. Entendeu? Olha como é. E é uma coisa que veio lá do século IX, que hoje tem aqui. Então, foi um conhecimento onde, claro, o tarô muitas vezes saiu disso, que é os arcanos maiores, os arcanos menores também, mas tudo ainda assim como forma de autoconhecimento e muitas vezes como uma forma de colocar ali algumas mensagens em que a partir de um destino eu posso conseguir prever quais são aquele momento, quais são aquelas mensagens, quais são aquelas informações, aquele conhecimento que é importante, que deve ser visto. Claro, este conhecimento não chegou até a África. Então, claro, os métodos africanos de adivinhação serão outros. É o Búzios, que é o que eles tinham na mão, é o Mobi, que são sementes, que é o que tem em abundância na África. São outros tipos de métodos, assim como as runas que eram utilizadas já lá no povo escandinavo. Então, claro, cada civilização, ou seja, cada país, cada etnia em si, ou cada estrutura civilizatória, fez a sua adivinhação a partir daqueles elementos que cabiam, mas ainda assim era um processo de adivinhação que eles tinham. Então, hoje a pessoa, para fazer algo de adivinhação, não importa qual é o caminho. Se você tem, que na verdade eu não gosto nem dessa palavra, vou até explicar o motivo, mas hoje tem pessoas que conseguem fazer esse tipo de previsões, tudo, qualquer coisa, em borra de café, em pedra que joga, em qualquer coisa, as pessoas. Por quê? Porque na realidade a ferramenta é o de menos. A ferramenta é o de menos. Claro, quanto maior a sua informação sobre aquela ferramenta, quanto mais você sabe manuseá-la, quanto mais você sabe utilizá-la, quanto mais você conhece sobre aquela informação, muito melhor. É igual te dar um livro na mão e você não sabe ler. Tudo bem, você vai ficar folheando e achar o livro lindo e maravilhoso, mas você não vai conseguir tirar toda a informação. Tudo bem, você sabe ler, mas não sabe pensar direito. Ou seja, você vai ler o livro, mas você não vai assimilar, ou seja, o conhecimento que está naquele livro. Então, ainda assim, o
teu conhecimento também vai ser restrito. Então, claro, eu sempre acredito que é um conjunto. É um conjunto de ter o conhecimento, mas também, claro, ter a sua intuição, ou seja, você ter este canal aberto. Por que eu vejo isso um pouco diferente? Porque eu acredito que, primeiro, a ferramenta de Búzios, especificamente, o método de Ogum, que é o que eu conheço, é o que eu jogo, é o que faz parte hoje em dia da minha forma de adivinhação, vamos dizer assim. Eu interpreto o jogo de Búzios não como uma adivinhação. Eu interpreto ele, para mim, ele não é adivinho, ele é divino. Ele é completamente diferente. Existe um segundo contexto em eu olhar que é adivinho, o jogo de Búzios. Quando você chega para um jogo de Búzios, existe um Exu que está ali naquele jogo. Porque o Exu é o mensageiro do Orixá. Por mais que tenha o conhecimento de fala, o Milá, o Exu trouxe, não importa. O mensageiro entre os orixás é Exu. Independente de qual mundo que vai abrir ou que vai responder, sempre tem Exu naquele momento vindo trazer uma mensagem, trazer uma informação. Porque Exu é o mensageiro dos orixás. Ele vai trazer a mensagem que o orixá quer que você saiba. E ele não está ali preocupado para querer acertar seu futuro, querer provar que ele é bom, querer mostrar que ele vai dizer o que vai acontecer com você e vai acontecer. E nem está ali também para ser testado. Porque muitas pessoas que não têm o conhecimento, muitos que não são até da religião, tudo, chegam muitas vezes numa peneira de Búzios testando. Eu não vou falar nada, eu vou ficar quieto só, não vou nem dar sinal, nada, para que a pessoa não venha adivinhar da minha vida ou falar coisa assim. Acreditando, claro, esse tipo de sacerdote que está lá é um sacerdote extremamente, para mim, burro, vamos dizer. Porque ele está muito mais preocupado em talvez ganhar o dinheiro ou fazer outra coisa, e não simplesmente fazer uma jogada para realmente ver quais são os pontos fundamentais da vida daquela pessoa que ou estão desequilibrados, ou que estão com algum problema, ou que merecem de alguma atenção, ou que precisam de alguma interferência, ou que precisa de um ebó, ou de uma oferenda, ou alguma coisa, e ele vai tentar reconhecer naquele momento quais são os pontos que estão em desequilíbrio ou com algum problema para conseguir efetuar e a pessoa resolver aquele problema. Então, que para mim, o jogo de Búzios, muita gente fala, agora jogar Búzios, minha vida vai resolver. Não. O jogo de Búzios, no meu ponto de vista, ele é um exame. Eu vejo como um exame. Eu vou lá, faço o exame e eu vejo exatamente o que eu tenho. Então, ele vai dar exatamente o que fazer. Porque se eu vou lá e faço um exame de sangue, vi que eu estou com anemia, o médico vai chegar e falar, você vai tomar essa vitamina, você vai fazer isso. Ou seja, ele vai dar uma série de recomendações para que eu saia deste processo anêmico. Necessariamente, o jogo de Búzios é igual. Ele vai espiritualmente olhar para você de uma maneira e de uma forma muito mais intensa e profunda, para que ele consiga reconhecer quais são aqueles desequilíbrios, quais são aqueles pontos. E às vezes, muitos casos, não tem necessariamente, às vezes um ebó, às vezes não, às vezes é uma oferenda, às vezes é um banho que ele recomenda, às vezes é simplesmente cuidar do teu ori. Porque se o teu ori não permite uma determinada situação ou não quer alguma coisa, é o teu ori que está impondo aquilo para você. E você vai ter que viver. O orixá vai fazer, o orixá tem que resolver. O orixá não tem que resolver nada, o orixá não tem que fazer nada. Quem tem que fazer é você, a vida é sua, o livre-arbítrio está na tua mão para que você faça as coisas. E depende de você para que você tenha o mérito em conquistas, em aprendizados, e que a partir dali você consiga criar uma série de bons elementos, bons caminhos na sua vida. O orixá vai lhe determinar quais são os melhores caminhos, quais são os caminhos que você deve tomar. Mas aí você não cumpre, você não faz uma coisa direito, você não segue uma coisa direito, você faz uma coisa errada, tal. Claro, vai ter consequência. O orixá está me dando couro, está me castigando, não. Ele simplesmente indicou que este caminho seria mais fácil. Se você tomou outro, claro, vai ser mais difícil, vai ser muito mais complicado, mas não por conta do que o orixá está te castigando, e sim por conta do teu erro, e sim por conta, muitas vezes, do caminho equivocado que você tomou, do que você deixou de fazer. Então, muito cuidado até ao chegar, muitas vezes quando se chega até numa peneira de jogo, quando se chega em algum método de adivinhação, primeira coisa, não chegue esperando com o objetivo de adivinhar apenas. Não, eu quero que ele adivinhe minhas coisas. Então, qual foi o sentido que você teve? Se você chegou com o objetivo de que ele adivinhe, então você chegou ali não para buscar um conhecimento, para buscar um ponto de vista importante na sua vida, uma nova visão, um conselho. Ou seja, aí eu me pergunto, essa pessoa, para mim, ela está pagando alguém para mostrar para ela que talvez exista alguma coisa ou que não exista, sabe?
Não faz sentido. Assim, para que eu vou sair da minha casa, pagar um jogo para testar, para saber se a pessoa realmente vai ver ou não alguma coisa? Então, não. Ao sentar numa peneira de uma pessoa que tem uma idoneidade, seja peneira, seja um tarô, seja um búzio, seja um obi, seja um baralho, seja baralho cigano, não importa. Que é uma pessoa idônea, chega de peito aberto. Chega desarmado naquele momento, aberto a ouvir justamente quais são os conceitos, quais são as informações e o que aquele oráculo tem para te falar. E avalie-se aonde aquilo serve na sua vida, aonde você pode interpretar, quais são aquelas simbologias. Porque todas as coisas, muitas delas, são criadas em simbologias que você vai entender lá na frente. Sabe, tem uma história, eu não lembro agora, teve uma guerra há muitos anos atrás, não lembro se foi de Esparta, não lembro, se teve uma guerra e o oráculo falou que seria uma menina virgem que iria mandar a mensagem acho que o rei, acho que era o Leônidas que estava aí, não lembro exatamente agora, se eu falar, posso falar besteira quem é. E naquele momento, realmente aparece do meio do nada, onde ele estava, aparece uma criança lá, e ela vira e fala, pode ir que você vai ganhar a guerra. Mas como assim? Não, a única coisa que eu tenho para te falar é isso, não sei porquê, mas mandaram te falar. Ele foi lá e vence a guerra. Ou seja, a mensagem, quando ela precisa chegar até você, ela vai chegar. Ela vai encontrar um caminho, ela vai encontrar um meio e vai chegar. Vai ficar na tua cara, para que você veja, para que você reconheça aquilo. Então, não importa, o obi, claro, ele tem a sua caída diferente, então muitas vezes o obi que se costuma jogar é um obi de 4 gomos, então a partir dali que nós vamos ter essa comunicação direta com o orixá, e aí eu vou interpretar aquele obi, o que significa caída 1, caída 2, 3, toda caída, tem seu nome. E o objetivo aqui não é ensinar a jogar, mas mostrar o quanto isso tem por trás uma ciência, existe uma teologia por trás, e é importante. Então, quando se vai ou fazer um robô, ou cortar para alguma entidade, sei lá, indiferente qual seria o propósito. Mas se pega um obi de 4 gomos e vai se rezar, cada caída e a forma que cai tem um significado. Se cai um aberto, tem um significado. Se cai 2, 3, 4, tem um significado. E é naquilo que você consegue interpretar. Ah, mas o orixá, o orixá, ele fala através disso? Sim. Ele fala justamente através de uma caída dessa que você consegue. Assim como o búzios. O búzios são 16 cartas, 16 conchinhas, 16 pedras, e cada pedra tem um significado, tem um undo. Claro, muda, às vezes de acordo de uma casa para outra, de uma coisa, muda. Assim como cartas mudam. O tarô muda. Tudo bem, tem um tarô lá que todo mundo conhece, que vai do mago até o louco, ou o mundo, depende, o louco está na frente, está atrás. Cada carta representa um arquétipo. E aquele arquétipo tem um conhecimento por trás. Claro, tem pessoas que conseguem olhar e ter uma interpretação além também daquilo e ver mais. Porque não olha somente o que representa aquele arquétipo, mas representa a imagem, representa... Porque as cartas do tarô foram tiradas também dessas cartas de baralho. Onde tinham, dentro dessas cartas de baralho, números. Então, antigamente, se pegava o próprio tarô, lá o sol, ele tinha um número, assim como, por exemplo, sei lá, uma roda da fortuna tem o número 10, o carro tem o número 7, sabe? Então existe um número. Então também tinha um conhecimento, além de tudo, do número, da imagem. Então depende a figura que representa. O tarô de Marcelo especificamente foi muito conhecido porque ele foi o que iniciou toda essa mudança através desse tarote que era, e começou a criar figuras extremamente claras e iluminadas e assim, lâminas extremamente chamativas, por isso que ganhou um universo muito grande principalmente. E aí as pessoas foram gostando e foram descobrindo que elas tinham muitas vezes um certo dom, uma certa facilidade para prever algumas coisas, para adivinhar esse projeto que já está em andamento, e que aquela carta muitas vezes era uma ferramenta mais fácil para eu conseguir alcançar. Então se eu estou jogando uma carta e, por exemplo, sai eu estou jogando aqui agora para a Ana, e ela pergunta alguma coisa sobre trabalho, ela quer saber como está o trabalho dela, e sai, por exemplo, uma estrela, isso é um sol em seguida, é muito mais fácil eu interpretar todas essas explicações, claro, com o meu conhecimento, mas já para fazer uma leitura para ela, em cima daquilo. Então, claro, eu vou trazer um otimismo, uma fé, uma série de coisas que representam o sucesso mais garantido, sabe? E aí, a partir daquilo, você consegue criar uma série de
de respostas conduzidas mais por uma vertente, mais por um caminho. Claro, de repente, existe um outro contexto que eu vou falar completamente diferente. Claro, natural. Por isso que muitas vezes pessoas que jogam estão acostumadas a ter já esse tipo de coisa, às vezes falam uma série de coisas e depois quando olha para aquilo e fala, nossa, eu falei uma série de coisas e nada do que eu falei está ali. Falei coisas completamente diferentes. E muitos vão se cobrar, falar, nossa, eu falei errado, eu falei besteira, porque eu não falei exatamente o que está ali. Porque ali se saiu, por exemplo, sei lá, um sol, em vez de eu falar que ela está com sucesso, que ela vai brilhar, que ela vai conquistar uma série de coisas, que talvez esse trabalho vai iluminar ela em alguns aspectos, ela precisa reconhecer quais são os pontos favoráveis que também precisa atenção, e que com isso, ou seja, eu falo às vezes completamente o oposto. Eu falo que esse trabalho não está sendo bom e que pode trazer consequências negativas, mas o sol não representa isso. Mas por que eu falei? Porque muitas vezes o que você precisa é da ferramenta, é ter o campo, o espaço e aberto, muitas vezes para aquilo. E ali você, quando vê, você está falando uma série de coisas, que aí depois, claro, tem o sol, mas o sol não é 24 horas. Agora está de noite, agora não tem sol. Então talvez não tenha interpretação também da sombra, muitas vezes, onde não há o sol nesse momento, não existe a claridade, ou seja, também vai ter esse contexto, ou a própria sombra, muitas vezes, porque o sol, de forma intensa, queima, também machuca. Então, olha quantas interpretações você pode ter. Por isso que, muitas vezes, o que leva justamente à perfeição é a prática. Ou seja, a prática que faz. Por quê? Porque você começa a ver outros pontos de vista e não fica extremamente limitada a uma única informação. Porque, tudo bem, se esse arquétipo ele representa apenas isso, claro, mas ele não representa somente isso, tem muitas outras representações. Assim como a própria jogada de búzios. Se eu jogo um búzio e sai, por exemplo, um 7 de Yodi, que representa muitas vezes, quando ele está mais negativo ou pesado, ele pode representar um infortúnio, uma negatividade, uma falta de alguma coisa, uma miséria, uma perda, ou seja, tal. E aí naquele momento eu vejo um bom contexto e falo, não, estou vendo aqui coisas boas. Só que assim, o 7 não representa só isso quando ele está negativo. Ele está negativo, o Odi vai representar coisas ruins. Mas assim, ele é um Odu onde rege o Baloé, vai reger o Ogum, vai reger o Exu, e tem fatores positivos. Então talvez é importante que insere algumas coisas para que novas se iniciam, para que novas comecem. Então, ou seja, até que ponto que isso vai ser negativo, até que ponto que isso vai ser ruim. Então, muitas vezes é importante que você elimine algumas coisas na sua vida, que você encerre alguns ciclos para que você comece outro. Porque se você entrou muitas vezes num processo e você precisa finalizar aquilo e você está dando um ponto de faca, não vai ser legal, não vai ser positivo. Às vezes você está apenas, sabe, o velório já aconteceu e você está ali velando. Está na hora de enterrar e você está ali, você não quer. Você está preso naquela situação. Ou seja, nem sempre é positivo ou negativo. Por isso que eu sempre falo, a interpretação ela é muito pessoal? Sim. Não é o que é o contexto. Eu, um dia, conheci um pai de santo, e a gente conversando, um dia, não vou nem citar o nome dele, e um dia a gente conversando justamente sobre isso, e ele virou para mim e falou que, ele perguntou justamente como que eu tinha aprendido a jogar o búzios. Aí eu contei, eu aprendi assim, sabe, pai de santo, tá. Eu falei, nossa, que diferente, eu aprendi completamente diferente. E ele, assim, aparentemente jogava búzios bem, não posso dizer porque, assim, nunca joguei com ele para saber, mas os relatos que chegavam até mim que ele era um bom jogador de música. E ele falou que aprendeu completamente diferente. Eu falei, como que você aprendeu? Ele falou, o pai de santo mandou eu ler, estudar, ir atrás e conhecer os odus. Eu falei, mas ele não te passou? Ele falou, não, depois que você tiver com todos os odus de cabeça, já souber todos, aí a gente senta, aí eu vou te passar a minha informação e o meu jeito de jogar. Eu falei, pô, mas se você já tem um conhecimento antes e depois vem com um segundo, acho que pode confundir, não pode? Eu falei, não, para mim ajudou. Então o que ele foi? Depois ele começou a estudar, ele começou a estudar sobre os odus, começou a conhecer, aprender sobre os odus, e aí ele teve um conhecimento a mais, ele teve um conhecimento muito mais completo, claro, baseado em livros, em coisas que é o que eu não até sugiro, mas e aí quando ele chegou com o pai de santo dele, o pai de santo dele passou para ele, o pai de santo, ó, isso tal, mas agora você já tem o seu conhecimento, é o seu jeito e tal. E aí, claro, você vê talvez o pai de santo dele jogando, e você vê ele é completamente diferente. Eu acho que isso perde um pouco. Assim como eu já ouvi relatos de outros pais de santo que nunca aprendeu nada sobre tudo. E como assim? Eu falei, não, nunca aprendi nada. E como você joga búzio? Ah, não sei, eu jogo lá, conto e falo o que me vem na cabeça. Não, isso não é jogo.
Assim, então você não precisa jogar búzios, você pode jogar pedra, você pode jogar caneta, tampa de caneta, sabe? O que tem a ver uma coisa? Não, eu aprendi desse jeito. Meu pai de santo me ensinou assim. Eu falei, mas como que ele joga? Não, ele também joga assim. E como que ele também joga assim? Ele vai lá, joga, vê o que cai, dá um número que ele acha que é e fala. Tipo assim, ou seja, um conhecimento. Portanto, eu acho que é justamente o equilíbrio. Então, claro, você tem um conhecimento por trás, você tem uma base, claro, que eu acredito que seja muito mais precisa quando vem da tua casa, vem do teu pai de santo, porque muitas vezes o que, claro, o que eu aprendi, por exemplo, como o módulo 7, por exemplo, que é um módulo de Odi, o que eu aprendi, talvez, se eu for conversar com outro pai de santo, às vezes da mesma nação, talvez signifique outra coisa. Talvez os orixás que estão naquele caminho do Odu, talvez para ele seja outros orixás que representam, e não aqueles que, para mim, claro, vai dar um nó na cabeça da pessoa, vai dar. Aí muitos me perguntam, que é uma pergunta, pô, é legal eu aprender a jogar ou carta, ou tarô, algumas coisas para depois chegar no búzio, muitas vezes e tal. Acho que, primeiro, tudo é válido, e segundo, quanto mais você ter um traquejo de uma situação, melhor para você. Porque, claro, a carta em si, ela é muito mais fácil do que o búzios. Então, claro, se você já tem um conhecimento, um traquejo para interpretar, para conseguir pôr muitas vezes ou o seu ponto de vista junto com a sua intuição, mas você conseguir expressar muitas vezes uma mensagem para aquela pessoa dentro do contexto dela, claro, quando você for com uma peneira de búzios é muito mais fácil. Por quê? Porque você já tem um traquejo para interpretar mensagens dentro daquele contexto. Claro, só que aí é onde você deixa do lado. Você fala, não, você vai poder olhar para uma caída no búzios, você não vai ter que esquecer que a carta 1 é um mago que representa começo, não, tem que esquecer isso. Porque são ferramentas diferentes. A não ser que muitos lugares começam aprendendo assim, depois vai para o búzio, e a pessoa, muitas vezes o pai de santo, a mãe de santo, jogam os dois. Então muitas vezes ela começa com um, depois ela vai para o outro, para ser mais específico em algumas coisas e tal. Muitas vezes porque ainda também está em dúvida em um ou no outro, tem mais segurança naquele porque joga muito mais tempo e tal, e aí acaba trabalhando com as duas ferramentas. Ok? Legal? Mas assim, esqueça e não saiba que aquela é uma ferramenta. É a mesma coisa, você sabe português, de repente você vai aprender inglês e você vai querer levar todo o conhecimento do português para o inglês ou do inglês para o português. São regras diferentes, línguas diferentes, expressões diferentes, vocabulário diferente, não tem como. Tudo bem, você conhece usando o alfabeto, legal, o A é A, legal, tá, mas o A como se fala em português não é o mesmo A que se fala em inglês. Ou seja, é entender que você vai ter outro conhecimento, você tem dois conhecimentos, sabe? O uso, você tem o tarô, a carta, o baralho cigano, você tem os dois, legal, mas é mistura. Esse é um dos pontos que eu acho importante. Legal, tem os dois, mas sem misturar. Porque senão você vai estar usando a ferramenta de um com o conhecimento do outro. Vai dar um nó na tua cabeça, aí você não vai estar fazendo nenhum nem outro decente. Não, vou jogar uma carta, o tarô, uma carta e o tarô. Vou interpretar exatamente as lâminas e esses arquétipos que representam essas cartas. Vou pro búzio? Ok, vou jogar o búzio. Caiu o 7, caiu o 5, caiu a jogada. Eu vou exatamente dizer quais são esses odus que eles representam na sua vida. Vou jogar o obi, caiu uma jogada, caiu 4, uma láfia, saiu, tá, eu vou interpretar o que é. Esquece o que é o número 4. Eu vou interpretar o que significa a jogada 4 de aláfia. Entendeu? Então, esses conhecimentos, claro, é importante. Só que esse traquejo que você vai ganhando ajuda muito. Ajuda muito. Muito mais do que vocês imaginam. Por quê? Porque você já vai tendo uma noção dessa interpretação. Você já vai tendo. Tem muitos, principalmente cartas, tarô, baralho cigano, ou seja, esse tipo, burras, muitos dessas adivinhações, muitas dessas ferramentas também tem um auxílio, muitas vezes intuitivo, de alguns catiços. Ciganas que gostam, pombaginas que gostam, ou seja, tem, diferente do búzio, não tem interferência nenhuma com catiço. Tem com Exu e com Orixá, não necessariamente com catiço, com Ifá, para outras coisas. Já essas cartas, isso já tem muita interferência de catiço. Então é uma forma também de você apurar e melhorar a sua intuição também com alguns catiços, com alguns guias que você também tem. Então é uma forma de também você conseguir dar uma certa estreitada nesse laço. Então isso é muito legal, isso ajuda bastante. Um outro ponto que as pessoas elas falam, o que chegar e perguntar muitas vezes diante de um oráculo? Eu acho que a pergunta diante do oráculo nunca é
sabe, aquele o meu futuro. Porque eu acho isso, primeiro, pobre. Segundo, eu acho isso extremamente errado e equivocado. Por quê? Porque talvez o que você queira naquele momento não é o que você vai, talvez o mês que vem ainda está desejando. Você pode mudar. E aí você gastou uma informação que muitas vezes o oráculo ele poderia te dar naquele momento, ou o Exu, ou o Orixá, ou quem quer que seja, uma informação que poderia te auxiliar em N coisas. Então eu sempre falo, o que é legal é você não perguntar sobre o futuro, mas você vai perguntar, pergunte sobre as suas atitudes. Se eu tomar essa atitude, eu agir dessa forma, vou ter um bom caminho, sabe? Se eu escolher isso para a minha vida, é legal? Muitas vezes nesse momento o oráculo ele consegue abrir para você um leque de informações e dizer, ó, se você faz isso e escolhe isso, consequência X, Y, Z. Se você faz isso, a consequência é essa, essa e essa. Ou seja, ele consegue mostrar para você quais são as outras opções e quais são as consequências das escolhas que você faz. Como muitas vezes a pessoa chega e fala, ó, passei em 2 entrevistas de emprego, quero saber como vai ser cada um. Ele vai jogar, ou seja, você não está perguntando para o Búzios qual que eu vou escolher. Sabe? Qual que o Búzios me vê trabalhando, nessa ou na outra? Não. Você vai perguntar como será em cada um. O Búzios vai descrever, ó, se você aceitar a empresa X, vai acontecer isso, vai viver isso, vai aprender isso. Ou seja, ele vai te dar quais são esses caminhos dentro dessa empresa. Se eu escolher a empresa Z, você vai viver isso, vai ter esse problema, você vai ter isso, aquilo, aquilo, você vai ter isso, talvez você não fique muito tempo nessa empresa por conta disso, esses problemas vão ser muito sérios. Ou seja, então ele vai descrever para você quais serão as suas vivências naquela situação. Mas ainda assim cabe a você a decisão. Porque ele pode muito bem, às vezes, chegar e falar assim, ele vê você futuramente nessa. Mas isso pode mudar. Ah, o Búzios errou. Não, o Búzios não errou. Naquele momento, se você estava com a mente focada para essa empresa, todo o teu destino e teu futuro estava dentro desse contexto. Se amanhã você mudou de ideia, você mudou seu destino na mesma hora, porque o nosso destino ele é mutável a todo momento. Existe uma lenda antiga, eu sempre gosto de meio que te contar essa lenda. Não sei se vocês já conhecem a lenda de um moço que era um grande adivinho na Índia e ele não gostava, porque as pessoas interpretavam muito errado as coisas. E ele pegou e fugiu, não gostava mais, o tempo todo as pessoas indo lá e pedindo para adivinhar a vida dele, adivinhar, e ele não gostava mais, não gostava disso, porque ele falava, não, as pessoas interpretam errado, as pessoas muitas vezes levam muito ao pé da letra as coisas, não conseguem entender que às vezes tem uma metáfora por trás, tem uma simbologia, ou muitas vezes ele ficava muito puto com esse tipo de coisa. E aí, em um determinado momento, ele vai para o meio de uma mata e fica lá. Passa um tempo e encontram ele. Ele fala, não, vou mais para o meio da mata ainda. Ele pega e vai para o meio da mata e fica lá no fundão de uma mata bem escondida. E vive lá por muitos anos. Um dia, 2 pessoas vão no meio da mata, caçadores, coisas do tipo lá, acabam se perdendo. Começa a escurecer, fala, e agora? Ferrou. E eles estavam meio que perdidos, não conseguiam encontrar a saída. Um vira para o outro e fala, vamos fazer o seguinte, como é uma mata muito perigosa, vamos subir no alto de uma montanha, no alto de uma árvore, a gente fica ali mais ou menos até clarear, assim que der o primeiro raio de sol, a gente sai e procura novamente a saída, mas vamos sair do chão porque tem muitos animais perigosos aqui. E eles sobem, eles começam a escurecer, isso que escurece na mata, você imagina, aquele breu total. Eles vêem lá no fundo uma luzinha acesa. Graças a Deus, achamos uma casa, existe alguém ali, alguém fez um fogo, alguma coisa, vamos até ali ver. Pelo menos encontramos um abrigo. Eles chegam até lá. Quando eles chegam, na Índia existe um conceito de que quando você chega na casa de uma pessoa, você tem que dar de comer, você tem que alimentar, você tem que ser um bom anfitrião. E assim, nossa, vocês estão perdidos por aqui, explica, a gente se perdeu, então não entre, vou dar de comer, vou dar para vocês dormirem. Amanhã de manhã eu saio com vocês e mostro onde que é a saída para vocês chegarem à cidade. Olha para o outro e fala, esse cara não é aquele adivinho, que está sumido, que ninguém sabe onde está? Eu acho que é. Aí um vira para o outro e fala, pô, você não é aquele adivinho, assim, essa... Não, eu era, não sou mais. Não, mas penso assim, não, parei com esse tipo de coisa, porque as pessoas entendiam errado, as pessoas não sei o quê, blá, blá. Não, mas faz uma previsão da gente, não, que isso, tal, não sei o que, tal. E começa a encher o saco deles e ele fala, não, tá bom, eu vou fazer uma previsão para vocês, mas com uma condição. Vocês não falam pra ninguém que vocês me encontraram e me deixam aqui, senão eu vou ter que ir mais fundo para o fundo da mata.
Não, tudo bem, se fizer uma previsão, a gente não conta pra ninguém que a gente contou você. Tudo bem. Ó, você viu o objetivo direto, como são as previsões, mas assim, cuidado, porque muda, as coisas mudam. Então, não, tudo bem, pode estar. Ele joga lá um negocinho lá e fala, você daqui um ano vai ser um rei e você daqui um ano vai estar morto. Como assim? Não. Por isso que eu não gosto desse tipo de previsão. Não, está morto daqui um ano? Sim, você daqui um ano está morto, você daqui um ano é um grande rei. Não sei o que, e pega e vão embora de manhã no outro dia, levam ele até a entrada lá da cidade e tal, e ele volta e tal. Aquele que acha que já era rei daqui um ano, ele sai já fazendo dívida, mandando nos outros, que eu vou ter um reinado, eu vou casar com uma princesa, provavelmente, não sei. Ele já sai todo e já muda o comportamento dele completamente. O outro fala, putz, eu tenho um ano de vida. Pô, eu quero aproveitar esse ano de vida. Então ele começa a ser uma pessoa boa, ele começa a ajudar as pessoas, ele começa a pensar em como ele quer ser lembrado, como ele quer ser, quando as pessoas vão lembrar da imagem dele, como vão se recordar dele. E ele quer deixar um bom legado para a família dele, para que quando ele vai embora as pessoas ajudem também a família, que a família não se sinta desamparada. Então ele começa a trazer amigos, parentes, para que a perda dele, ou seja, a ausência dele, não seja tão sofrida para a família. Passa-se 6 meses, nada, 7 meses, nada, 8 meses, nada, passa um ano e nada. Não, uma coisa aconteceu. Esse cara não enterrou, ele foi rápido com a gente. Passar um ano e uma semana. Ele disse, não, uma coisa aconteceu. Um ano e uma semana, mas não, a gente vai ter que achar ele de novo e daí perguntar. Tem alguma coisa errada, ele não enterrou, como que ele foi rápido? Justamente com a gente. Vamos lá, vamos dois e volta. Nisso que eles estão entrando novamente nessa mata para procurar, eles veem uma carruagem chegando. Nisso que nessa carruagem está chegando, eles veem um assalto. Os caras estão assaltando o pessoal dessa carruagem, que era uma princesa, alguma coisa assim, sei lá quem era. E aí eles vêm aqui e falam, não, vamos ajudar. Esse que era bom fala, não, o outro, não, vamos nada. A gente pode morrer, não, vamos ajudar tal. E ajudam ela, tudo isso. O cara dá uma facada, e um deles, que é esse que ele queria morrer, se corta no braço, que tenta se defender, aí não sei o que, e passa aquilo tudo de novo. E aí eles conseguem afugentar os ladrões. A princesa, quando olha, fala, nossa, muito obrigado e tal, por tudo isso que vocês fizeram, tudo, e dá para cada um deles umas moedas de ouro e tal, dá para eles, fala, muito obrigado. E eles continuam a viagem. Quando eles chegam lá, eles encontram novamente a casa, viram para o homem e falam, nossa, você falou, você é outro, tá vendo? Por isso que eu não gosto de quando vocês interpretam as coisas e já começa a mudança, e às vezes as coisas têm seu tempo. Dizem, não, mas como que é? Falou, tá vendo? Ó, você, quando saiu daqui, já saiu se achando um rei. Já saiu mandando nas pessoas, dizendo que quando você fosse rei, você ia mandar matar, você ia mandar acontecer, você virou uma pessoa soberba, ou seja, você conseguiu interferir totalmente no seu destino. E hoje o seu reinado se resume a essas moedas de ouro apenas que você tem. E você, que era uma pessoa ruim, egoísta, se tornou uma pessoa boa, tudo, você venceu a morte. E hoje a sua morte se resume apenas a um arranhão no braço, que é o que você teve. Então vocês conseguiram transmutar e mudar o seu destino, um da pior forma, o outro da melhor forma. Então, essa história eu acho tão interessante, porque ela justamente mostra o quanto, por mais que há um pré-determinismo em algumas situações, ainda assim nós temos o destino em nossas mãos. E nós temos a possibilidade de mudar o tempo todo. Então, se foi jogado, claro, tem situações que é difícil? Sim, claro, muitas vezes já aconteceu de você jogar um búzio para uma pessoa e você vê que naquele momento alguém que ela pergunta, às vezes já está num processo de desencarne. Muitas vezes o búzio ele consegue, muitas vezes o qualquer horário, consegue prever que a pessoa já iniciou um processo de desencarne e que, consequentemente, ela já está se desligando. Se não demora 9 meses para nascer, também não é do dia para a noite que morre, tem um processo. E aí, claro, você vai, às vezes o Búzios dá, assim, o Orixá indica algumas coisas a se fazer, o ebó, para fazer alguma coisa, para melhorar, para que eu não seja em sofrimento, ou para que seja um desligamento muito mais tranquilo, ou para que ganhe um tempo mais além, para que naquele tempo você consiga mudar algumas coisas, melhorar outras, ou seja, indiferente o que é. Mas, em alguns casos, não tem o que fazer, é olhar e falar, não, é ajudar, é contribuir naquela solução, para aquele caso. Mas você não tem. Então, claro, tem situações e situações. Mas assim, a pessoa já está, muitas vezes, para chegar num caso desse, a pessoa já está muito mal, ou muitas vezes já está num processo que, aparentemente, não precisa de um búzios. Às vezes é uma conversa com a pessoa
Você já vê o olho esfumaçado, você já sente a pessoa que já não está mais ali, você já vê que a pessoa já não está intensa da forma que deveria. Diferente quando é uma morte compulsória que não iniciou processo nenhum e de repente, pum, no momento o espírito achou que acabou e deve para outro lugar, porque aqui não tem mais aprendizado, faz assim, acabou, e você já está em outro e acabou. Claro, você não vai ter essa previsão muitas vezes, mas se você já está num processo, às vezes você não precisa demorar. Só de estar do lado de uma pessoa, se você tem um pouco de sensibilidade, você já percebe que aquela pessoa já está se desligando da Terra. Parece que a gente brinca, né? Parece que a luzinha dela já está apagando. Você já consegue perceber. Ah, quanto tempo? Depende. Tem pessoas que entram em processo de desencarne em questão de 1, 2, 3 meses já foram. Tem pessoas que dá 10 meses, chega a ficar 2 anos em processo de desencarne. Pessoas apegadas, muito, sabe, materialistas e tal, não quer se desgrudar, tá ali, o espírito puxando para ir embora e a pessoa está ali presa, mamando ali no mundo, não quer sair. Ou às vezes alguma família prendendo a pessoa, alguém que não quer que a pessoa vá embora, está sofrendo, está ali, mas está no egoísmo dele, assim, não quer que a pessoa, está ali segurando a pessoa a todo custo. Então, claro, você utilizou muitas vezes um método. No entanto que eles dizem, as caídas, por exemplo, elas não voltam. Então, eu perguntei sobre, por exemplo, eu quero saber como está a minha saúde. Você jogou uma caída. Muitos falam, joga de novo. Se você jogar de novo, vai dar a mesma caída. Ah, vai dar outra caída? Não, vai dar a mesma caída. Porque aquilo, assim, é uma combinação impossível. Porque você coloca 16 búzios com combinações muitas vezes divididas sobre, multiplicadas sobre 4, porque muitas vezes são os 4 zobis que vão regendo de acordo com a carta. Então, claro, tem combinações que são, assim, 2 seguidas, muitas de cair, é difícil. É igual, pessoal, quero saber qual é meu santo. Muitas vezes, isso é uma das perguntas que me fizeram. Ah, eu fui em tal lugar e me falou que é tal, olhou para minha cara, o guia falou. Quem vê orixá é búzios. A pessoa olhou para minha cara e falou que eu sou de tal santo. Ok, eu não acredito. Porque naquele momento você pode estar irradiado por aquele santo pode estar presente. Assim, todo mundo sabe, por exemplo, na minha vida o Balói é muito presente. Eu não sou de Balói. O meu terceiro santo, o Balói na minha vida é extremamente presente. Então quem olhar para mim vai falar, você é filho de Balói. Porque é um santo que está presente. Mas não, no momento que meu ori foi dado a mim, aquele orixá que esteve presente falou, não, eu vou ser o responsável por este ori. Eu vou estar ali do lado iluminando aquele ori. Foi o Xalá. Os outros também, claro, são presentes, auxiliam sim, mas naquele momento do nascimento daquele ori a minha vida, ao meu corpo, ou seja, a minha expressão nessa consciência, foi aquele orixá que falou, seria eu. Agora, por conta disso, eu não tenho vibração de outros, eu não tenho energia de outros, o axé de outro, tenho também por fora. Então, por isso que o oráculo, ou seja, o Ifá, o Búzios, o jogo, que vai naquele momento dizer exatamente, no momento em que o seu ori foi criado, qual orixá foi dado a responsabilidade? Qual foi o orixá que naquele momento se pronunciou e falou, eu serei responsável por esse ori? O jogo vai determinar. E aí você pode jogar quantas vezes for, vai dar sempre aquele mesmo orixá. Você pode jogar, não, joga, que tem pessoas que às vezes vêm de um lugar, meu orixá lá, sei lá, ele manjar. Aí chega aqui, vai jogar num lugar, não, busca o que eu chamo, mas como assim? Naquele lugar falou aquilo, porque ou a pessoa não tinha que não soube jogar direito, ou, agora se falou no jogo, é difícil, está errado. Agora a única pessoa que olha para a tua cara e fala, você é de orixá X. Sabe? Falou isso para você, vira as coisas e embora. Porque já mostrou um conhecimento totalmente limitado quanto aquilo. Uma outra pergunta que muitos acabam me fazendo, que eu achei bem interessante essa pergunta. A mensagem que o Odu naquele momento fala é sobre exatamente o meu destino? Não necessariamente o seu destino. Muitas vezes ele fala sobre a tua necessidade do teu aprendizado. Muitas vezes, por exemplo, se você está jogando lá, você está sentado numa peneira, às vezes você for jogar sem propósito, especificamente, não estou com problema no trabalho, eu quero jogar muitas vezes para entender um pouco melhor. Claro, ele vai trazer informações sobre o seu dia a dia, sobre os seus questionamentos, sobre coisas que neste momento possam gerar desequilíbrios na sua vida e, consequentemente, podem influenciar o seu dia. Então, às vezes, é uma vaidade que você tem, às vezes é um egoísmo, às vezes é um medo, às vezes é uma insegurança, às vezes é alguma coisa. Então, ele pode até determinar, isso pode desencadear em você um problema depressivo, um problema de ansiedade, um problema físico, um problema de saúde, que pode gerar um desequilíbrio, que pode afetar isso, outro. Então, ou seja, não acham que ao chegar em uma peneira,
O orixá, ele vai olhar para você naquele momento e vai falar tudo que é o que você deve saber, o que é importante. Não. Quantas vezes você já sentou numa peneira, e eu, no caso aqui comigo, eu falei às vezes 1h30, 2 horas para você, você foi embora, você lembra de 10%. Você não lembra depois metade do que foi falado. Esqueceu. Por quê? Porque aquilo que ficou era para ser lembrado. Aí muitos não, eu quero gravar, eu quero anotar, eu não ligo, para mim é indiferente. Assim, só que eu acho que aquilo que fica naquele momento é porque aquilo que é importante para você gravar. Aquilo naquele momento é o que vai mudar algumas coisas em você e vai permitir que você tome decisões um pouco diferentes. Tem 10 minutos. Vocês têm pergunta, gente? Eu nunca deixo ninguém perguntar nada. Ó, que eu estou deixando, depois vocês... Oi? Rei Davi. O que tem? Os pais. Rei Davi, é verdade. Ele mesmo. Ele mesmo. O de espada é o Rei Davi. Esse mesmo. Qual que é a diferença de Búzios e Ifá? Completamente diferente. Completamente diferente. O Búzios, que é o que é conhecido mais dentro das casas de candomblé, é o Mega de Lugum, então é uma forma de jogar, os outros são completamente diferentes, outro sentido, outras coisas. O Ifá já é uma outra ferramenta que quem trouxe foi a religião tradicional Urubá, que trouxe, no tanto que o Ifá é muito, no Brasil, ele é muito moderno, muito recente ainda. Poucos conhecem, poucos têm. Ou seja, são os sacerdotes de Ifá, que são os babalaô, que jogam. Já o Mega de Logum são tantos babalaôs, mas no meu caso, especificamente, eu vejo como babalorixá, que ganhou a ferramenta a partir do seu orixá, que na verdade não ganhou, apenas teve uma iniciação, para que ele tivesse a mão de jogo e pudesse ter aquela ferramenta dentro da sua casa para poder orientar seus filhos. E simplesmente saber quais são, não só os seus filhos, mas pessoas, amigos, ou seja, o que o orixá determina em ti. São também 16 odus, mas outros nomes, algumas coisas diferentes, mudam. É outra coisa, completamente diferente. Assim. Então, por exemplo, para você jogar Ifá, você teria que fazer outra iniciação só de Ifá. Exatamente, você teria que ser iniciado no Ifá, se tornar uma balaô de Ifá, para jogar o Opera Ifá, que é completamente diferente. Até a forma, o Opera Ifá, até a forma de jogo, de interpretação é diferente, a forma de mensagem é diferente. Então, o Opera Ifá, por exemplo, ele vai ser mais restrito, em alguns casos, a dizer coisas que você não pode, coisas que são proibições na sua vida. Ele vai dizer coisas que você desagrada o orixá ou cria um eu com o orixá, algumas proibições na sua vida. Ele vai dar, são outros, claro, muito também complexo. Não sou sacerdote de Ifá, então não posso dar essa informação completa, porque vou falar alguma coisa ou equivocada ou errada, justamente por não ter esse conhecimento. E ambos tem que ser pai de santo, né, pai? Oi? E ambos tem que ser... No Opera Ifá, não. Não, no Opera Ifá não. Para você só fazer a iniciação. Exatamente, em Babalô. Porque o Ifá, por exemplo, no Ifá não existe incorporação. O Ifá não tem a necessidade. O Babalaô ele não incorpora. Não tem a necessidade da manifestação do trânsito. Já no candomblé, especificamente o Babalaô, não que ele precisa e necessita incorporar. Tanto que Mãe Menininha era uma Yalorixá e nunca incorporou. E era uma grande Yalorixá, porque o conhecimento que ela tinha, sabe, era absurdo. Então, ela poderia fazer as coisas sem precisar estar em trânsito. Mas, claro, é mais comum o Babalorixá e a Yalorixá ter o trânsito, ter a manifestação, para que possa ter muito mais caminhos até para ajudar, para fazer, ou seja, consegue ter, mas não necessariamente é obrigatório. Agora, no Ifá, de momento algum. Quando você joga, você entra em transe, então? Não. Não? Não. Claro, vocês têm algumas informações ali naquele momento que você tem, mas você está totalmente lúcido 100%. Não está absolutamente nada em transe. Primeiro por quê? Porque ele é uma junção tanto do conhecimento que você tem através daqueles arquétipos, ou seja, do significado daquele Odu, junto com um pouco, claro, da sua intuição daquilo, da forma de interpretação que é pessoal. Se eu pegar uma mesma jogada com 10 pais de santos diferentes e mostrar, cada um interpretar de uma forma. Por quê? Claro, não vai fugir muito daquele Odu, mas ainda assim a interpretação é um pouco pessoal. Ainda assim ela é meio peculiar ainda a visão daquela pessoa. Ainda assim. Ele é uma forma de guia, ou seja, o catício é aquele que vai lhe guiar. Ele vai lhe guiar em algum caminho. Como forma
forma de oráculo, não, eu não vejo por esse lado. Eu não vejo por esse lado. O Exu, não o catiço, o Exu, o orixá, eu até que conseguiria ver como sim, como um oráculo. Assim, claro, pessoalmente, eu conseguiria enxergar ele como sim, como um oráculo. Mas os catiços em si não. Os catiços em si não. Não entendi, pai. Como assim? Porque o catiço, na realidade, ele é completamente diferente de um Exu orixá. Ah, sim. Que é o Exu que nasceu com um propósito, que é o mensageiro de um orixá. O catiço não. Então, se ele não é um mensageiro, claro, ele tem um respeito, um conhecimento da determinado orixá, claro, mas ele não é um mensageiro de um orixá. O oráculo, ele é justamente a ligação entre, claro, a divindade, o sagrado e a mensagem que está trazendo. Eu acho que, por quê? Eu penso dessa forma. Porque muitas vezes aquela informação que o catiço, aquele conselho que o catiço dá, muitas vezes é a opinião dele, do que ele está vendo, e não a mensagem do orixá. Ele não está passando para você o que o orixá está dizendo sobre o seu destino. Às vezes ele está dando a opinião dele pessoal. Estou vendo que se você fizer isso vai quebrar a cara nisso, mas é uma opinião pessoal, como se você estivesse perguntando para Ana ou para qualquer outra pessoa. A única diferença é que ele está desencarnado e tem uma visão de um outro plano, de uma outra forma. E está vendo algumas coisas que daqui talvez a gente não consiga ver. Mas ainda assim ele não está interpretando a mensagem de uma divindade ou de um destino. Ele está apenas muitas vezes dando uma opinião ou fazendo a matemática, vendo, ó, você fez isso, você vai cair nisso, você fez aquilo, você vai cair naquilo. Ou seja, às vezes ele está sendo óbvio em algumas coisas. O que mais? Os búzios, pelo que eu entendi da sua explicação, interpreta quem eu sou hoje. É isso. Então, Quem você foi e quem também você possa ser. Ele não está preso apenas ao presente, a dizer quem você é. Mas ele pode te dar elementos de quem você foi ou do que você fez para chegar onde você chegou. Mas também ele pode dar respostas de que neste caminho que você está, como você irá se tornar. Ele consegue ter essa previsão de você, se você continuar dessa forma, daqui 10 anos, 5 anos, você vai estar assim. Ou seja, as minhas decisões de hoje. A de hoje, exato. A de hoje. Por isso que eu falo, às vezes é bom porque, se ele está vendo que lá na frente eu vou quebrar a cara nisso, então calma, deixa eu mudar. Ah, mas o Búzios falou que eu vou quebrar a cara nisso, não. Não. Se você mudar naquele momento, você não vai quebrar. Se você ouvir aquele conselho que aquele orixá está dando para você, beleza, não vou. Não vou, entendeu? O que mais? A última pergunta. Mas ninguém, todo mundo entendeu tudo? Posso fazer chamada oral? Hã? Já que entendeu tudo, então eu já vou fazer chamada oral, já. Fica fácil assim? Bom, então, claro, como eu falei, em 1 hora não dá para falar muito, não dá para ser profundo em nada, mas dá para dar uma base um pouco sobre a questão do oráculo, esse entendimento sobre essas formas de, não só de interpretação, mas também como forma de autoconhecimento. Porque, no fundo, o oráculo não deixa de ser também uma forma de autoconhecimento. Você olhar para si, aprender sobre você, sobre a sua vida, aprender sobre uma série de condições de vida que você acaba criando, e é uma ferramenta também extremamente habilidosa do autoconhecimento, assim como qualquer outra. Então, essa é a explicação de hoje. Certo? Próximo sábado, então, só avisando vocês que estão aí online que não conseguiram, próximo sábado, Catiço, às 18h30. Certo? Boa noite para vocês.